Olá, povo de Deus, graça e paz. Hoje eu quero trazer uma palavra a respeito de nós aprender com Jesus o que ele quer nos ensinar. Em Mateus 11, 29 vai dizer: Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Mas o que será que Jesus quer que nós aprendamos dele? Será que Jesus quer nos trazer uma regra de certo ou de errado, uma regra de bom viver, uma regra de religião, uma nova ideia de religião? Acredito que não. Acredito que tudo o que Jesus vai nos trazer, além de manifestar que ele veio para tirar os nossos pecados, ou seja, para pagar o preço do nosso pecado, ele veio nos trazer uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de estilo de vida, ou seja, um novo ser humano, uma nova pessoa. E isso está bem implícito lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças ou felizes. Então logo a gente vai ter a ideia de que é possível ser feliz mesmo vivendo no mundo que estamos vivendo, no mundo que jaz no maligno, no mundo onde todas as coisas estão de ponta cabeça. Mas ele vai dizer felizes e vai dar um direcionamento, vai mostrar que quais são o tipo de pessoas que vão conseguir ter essa felicidade, obter essa felicidade. Então ele vai começar lá falando dos humildes de espírito, e aí ele vai dar uma sequência de pessoas que essas pessoas, segundo Jesus está ensinando, ele está dizendo, essas pessoas são felizes. A pessoa que conseguir colocar em prática aquele ensinamento que está lá no capítulo 5 de Mateus, ela vai conseguir ter a felicidade plena, mesmo vivendo nessa terra. Então, quando a gente vai lá por 11, 29, que ele vai dizer, aprendam de mim, ele está dizendo, eu sou o próprio exemplo de que vocês são capazes de chegar à plena felicidade. Jesus não era alguém triste, Jesus não era alguém que estava... Não era alguém que era de mal com a vida. Pelo contrário, Jesus era feliz. E Jesus tinha uma vida simples. Mesmo assim, ele era feliz. Mas por que Jesus era feliz, mesmo vivendo aquele mundo que também era um caos, a exemplo de hoje? Era porque Jesus, ele valorizava as coisas simples. Ele valorizava a si próprio. Jesus veio nos ensinar a como ser livre de tudo aquilo que acontece lá fora. Porque aquilo que acontece lá fora jamais pode mudar ou transformar aquilo que eu sou aqui dentro. Jesus costumava a valorizar a si próprio, o eu sou. Ele sabia quem ele era. Ele entendia qual era o seu propósito. Então, em virtude de ele saber quem ele era, a sua natureza, de onde ele tinha vindo, o propósito de vida que ele tinha, a felicidade estava nele e não lá fora. Havia críticas, havia oposição, havia dificuldade, havia, mas isso não interferia
no seu caráter, isso não interferia na sua missão, isso não interferia no seu humor. Ele era feliz. Então Jesus veio. O que Jesus quer que nós aprendamos? Será que é uma regra de certo ou errado? Porque nós nos apegamos muito a isso. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que isso que eu estou fazendo é certo? E não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar a como ser uma nova pessoa, a ter uma nova identidade, a ser uma nova criatura, e não uma regra de bom viver, uma regra de certo ou de errado, uma regra de isso pode, isso não pode. Não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar a como ser feliz, a como viver uma nova vida, a como viver uma nova realidade, mesmo vivendo neste mundo que jaz no maligno. Jesus veio a nos ensinar a como nos livrar de toda a nossa religiosidade, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa forma de pensar, que é humano e é totalmente contrário à natureza de Deus, o pensamento de Deus, as coisas de Deus. Jesus quer nos tornar livre, e para nos tornar livre nós precisamos abandonar os nossos conceitos, as nossas formas de pensar, as nossas formas de agir, aquilo que nós imaginamos do que é certo, e pensar da maneira de Cristo, ser igual a Ele. Ele é o nosso exemplo. A forma como Ele viveu, a forma como Ele se portou, a forma como Ele agiu é o nosso exemplo. Que a partir daí, quando nós aprendemos com Jesus como viver uma vida feliz, nós vamos experimentar a mesma felicidade que Jesus experimentou. Nós vamos experimentar a mesma tranquilidade que ele experimentou, que ele era uma pessoa serena, tranquila, calma, que sabia se colocar diante da dificuldade, sabia responder quando ele era questionado. É isso que Jesus veio nos ensinar. A como viver a verdadeira felicidade. Então, quando nós entender qual é a didática, qual é a pedagogia de Jesus, o que ele veio nos ensinar, o que ele quer que nós aprendamos, o que ele quer que nós colocamos na nossa mente, o que ele quer que nós realmente viemos entender a respeito do seu ensinamento para a nossa vida, nós vamos experimentar as mesmas coisas que Jesus experimentou, ou seja, a felicidade plena, ver as coisas mais simples dessa vida como algo extraordinário. E aí sim, nós vamos experimentar a verdadeira felicidade. Ele vai dizer, tem algo interessante que ele vai dizer, que felizes são os que choram porque serão consolados. Ninguém quer chorar, porque chorar é ruim, chorar é vergonhoso. Mas o que Jesus queria estar mostrando para nós é que chorar é humano. Chorar é ser você mesmo diante da dificuldade, diante da luta. Você pode e deve chorar sim, mas entender que isso é humano e que nós passamos por isso, mas que isso não deve mudar a nossa essência em quem nós somos, é primordial para a nossa vida e para a nossa felicidade. Creia nessa palavra, nessa manhã, Cristo possa nos abençoar e que nós possamos experimentar a verdadeira felicidade como aprendendo com Cristo. Cristo é o nosso exemplo de como ser feliz, mesmo vivendo no mundo que jaz no maligno. Em nome de Jesus, que Jesus venha te abençoar, venha te dar vitória nessa manhã. Pai, eu oro
por todos aqueles que precisam e necessitam aprender contigo, aprender com o Senhor, a experimentar, a viver, a desfrutar da verdadeira felicidade. Cristo possa te abençoar em nome de Jesus.